A visão das brasas de fogo. Olhei, e eis que no firmamento que estava por cima da cabeça dos querubins, havia algo como uma pedra de safira e que parecia ser um trono. E falou ao homem vestido de linho: vá por entre as rodas até debaixo dos querubins e encha as mãos com brasas acesas, que estão entre os querubins. Depois, espalhe as brasas sobre a cidade. Ele entrou enquanto eu observava. Os querubins estavam no lado sul do templo, quando o homem entrou, e uma nuvem encheu o átrio interior. Então a glória do Senhor se levantou de sobre o querubim e foi para a entrada do templo. O templo se encheu da nuvem e o átrio ficou cheio do brilho da glória do Senhor. O ruído das asas dos querubins se ouviu até o átrio exterior, como a voz do Deus Todo-Poderoso quando fala. Quando o Senhor ordenou ao homem vestido de linho que fosse tirar fogo do meio das rodas, do meio dos querubins, ele entrou e se pôs junto às rodas. Então um dos querubins estendeu a mão para o fogo que estava entre eles, pegou algumas brasas e as pôs nas mãos do homem que estava vestido de linho, o qual as pegou e saiu. Os querubins tinham debaixo das suas asas o que parecia ser mão humana. A visão das 4 rodas. Olhei, e eis 4 rodas junto aos querubins, uma roda junto a cada querubim. O aspecto das rodas era brilhante, como pedra de berilo. Quanto ao seu aspecto, as 4 rodas tinham a mesma aparência. Eram como se uma roda estivesse dentro da outra. Quando elas andavam, podiam ir em 4 direções e não se viravam quando se moviam. Para onde a primeira roda ia, as outras seguiam, e elas não se viravam quando se moviam. Todo o corpo dos querubins, suas costas, as mãos, as asas e também as rodas estavam cheias de olhos ao redor. Quanto às rodas, pude ouvir que foram chamadas de giratórias. Cada um dos seres viventes tinha 4 rostos. O primeiro era rosto de querubim, o segundo, rosto humano, o terceiro, rosto de leão e o quarto, rosto de águia. Os querubins se elevaram. Estes eram os mesmos seres viventes que vi junto ao rio Quebar. Quando os querubins se moviam, as rodas se moviam ao lado deles. Quando os querubins levantavam as suas asas para se elevarem da terra, as rodas não se separavam deles. Quando eles paravam, as rodas paravam. E quando eles se elevavam, as rodas também se elevavam, porque o espírito dos seres viventes estava nelas. A glória de Deus abandona o templo. Então a glória do Senhor saiu da entrada do templo e parou sobre os querubins. Os querubins levantaram as suas asas e se elevaram da terra à minha vista quando saíram acompanhados pelas rodas. Pararam à entrada do portão leste da casa do Senhor, e a glória do Deus de Israel estava no alto, sobre eles. Estes eram os mesmos seres viventes que vi debaixo do Deus de Israel, junto ao rio Quebar, e fiquei sabendo que eram querubins. Cada um tinha 4 rostos e 4 asas, e debaixo das asas o que parecia mãos humanas. A aparência dos seus rostos era como a dos rostos que eu tinha visto junto ao rio Quebar. Tinham o mesmo aspecto, eram os mesmos seres. Cada um andava para a sua frente. O juízo de Deus contra os chefes do povo. Então o Espírito me levantou e me levou ao portão leste da casa do Senhor, a qual dá para o leste. À entrada do portão estavam 25 homens. No meio deles vi Jazanias, filho de Azur, e Pelatias, filho de Benaías, chefes do povo. E disse-me: Filho do homem, são estes os homens que planejam o mal e dão conselhos perversos nesta cidade. Eles dizem: não está próximo o tempo de construir casas. Esta cidade é a panela e nós somos a carne. Portanto, profetize contra eles. Profetize, ó filho do homem.
Então o Espírito do Senhor caiu sobre mim e me disse: Fale, assim diz o Senhor. É isso o que vocês estão dizendo, ó casa de Israel, porque eu sei o que passa pela mente de vocês. Vocês multiplicaram os seus mortos nesta cidade e encheram as ruas de cadáveres. Portanto, assim diz o Senhor Deus: os mortos que vocês largaram no meio da cidade são a carne, e a cidade é a panela. Quanto a vocês, eu os expulsarei da cidade. Vocês ficaram com medo da espada, mas é a espada que trarei sobre vocês, diz o Senhor Deus. Levarei vocês para fora da cidade e os entregarei nas mãos de estrangeiros, e executarei juízos entre vocês. Vocês cairão à espada. Nos confins de Israel eu os julgarei, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Esta cidade não será uma panela para vocês, e vocês não serão a carne dentro dela. Nos confins de Israel eu os julgarei, e vocês saberão que eu sou o Senhor, pois vocês não andaram nos meus estatutos, nem executaram os meus juízos. Pelo contrário, agiram segundo os juízos das nações que estão ao redor de vocês. Enquanto eu profetizava, Pelatias, filho de Benaías, morreu. Então caí com o rosto em terra, clamei em alta voz e disse: Ah, Senhor Deus, darás fim ao remanescente de Israel? Promessa da restauração de Israel. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, os seus irmãos, os seus próprios irmãos, os seus parentes e toda a casa de Israel, todos eles são aqueles a quem os moradores de Jerusalém disseram: Afastem-se do Senhor, a nós é que esta terra foi dada como herança. Portanto diga: assim diz o Senhor Deus: embora eu os tenha expulsado para o meio das nações, e embora eu os tenha espalhado por outras terras, eu lhes servirei de santuário por um pouco de tempo nas terras para onde foram. Por isso diga: assim diz o Senhor Deus: eu os ajuntarei do meio dos povos e os recolherei das terras por onde foram espalhados, e lhes darei a terra de Israel. Voltarão para ali e tirarão dela todos os seus ídolos detestáveis e todas as suas abominações. Eu lhes darei um só coração e porei um espírito novo dentro deles. Tirarei deles o coração de pedra e lhes darei coração de carne, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os executem. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Mas quanto àqueles cujo coração segue os seus ídolos detestáveis e as suas abominações, eu lhes darei o que merecem por seus atos, diz o Senhor Deus. A glória de Deus se afasta de Jerusalém. Então os querubins elevaram as suas asas, e as rodas os acompanhavam, e a glória do Deus de Israel estava no alto, sobre eles. A glória do Senhor subiu do meio da cidade e se pôs sobre o monte que está a leste da cidade. Depois o Espírito me levantou e me levou à Caldeia, para junto dos exilados, numa visão pelo Espírito de Deus. E a visão que eu havia tido se afastou de mim. Então contei aos exilados todas as coisas que o Senhor me havia mostrado.